Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos começar um bate-papo aqui, um assunto bem leve, bem tranquilo para você que pretende aprender inglês, pretende ser fluente, viajar ou investir na sua carreira. A nossa amiga que está com hoje é a professora Shirley, com uma vasta experiência na área, mais de 30 anos de conhecimento, e ela vai dar algumas dicas para a gente, algumas estratégias. Também você que é professor e quer investir na sua área, tem aqui um cartaz que tem algumas informações do Alan. Ele faz sites, ele também tem plataformas para você que quer ter o seu curso online. Ele prepara uma plataforma para você divulgar o seu trabalho ou algo do tipo. Basta chamar ele no site, você entra em contato, que aqui tem o site dele, tá bom? Shirley, pode se apresentar para a gente, falar um pouquinho da sua experiência, como aprender inglês ou algo do tipo? Hello, Vanderlei. Olá. Tudo bom? Como Tudo. que você está? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. É um prazer estar aqui representando a Joy. Agradeço também ao nosso amigo Wesley, né, que me indicou para você. Sim. É muito bom ter essa corrente de amigos. Sim. Eu sou a Teacher Shirley, né? E eu dou aula de inglês há uns 33 anos, mais ou menos. Bacana. Desde que eu tinha 15 anos de idade. E eu já estive na maioria das escolas que você já pode pensar. Nos últimos anos atuei mais como coordenadora de escolas, né? De cursos de idiomas. Sim. E eu tenho a Joy Idiomas há uns 16 anos. Nossa. E anterior à Joy, eu fui franqueada de uma FESC também. Que legal. Nos últimos tempos, né, eu tenho trabalhado bastante como diretora pedagógica da Joy. Então, eu treino os professores, eu contrato, eu trabalho muito com eventos e com intercâmbios. Que bacana. Desde 2013, eu tenho viajado por diversos países e nós já levamos mais de 130 alunos para fora do país. Que bacana. Era um grande sonho. Esse projeto se chama Joy to the World, que é Joy para o mundo. Sim. E desde muito pequena, né? Eu nasci num lugar muito pequeno, uma cidade muito pequena, no interior da Bahia. Nossa. E eu olhava assim para o céu, sabe? E eu achava aquela vastidão tão fascinante. No meu coração, eu sempre soube que eu ia conhecer muitos lugares, sabe? No Brasil, pelo mundo. É uma coisa muito interessante, né? Uhum. E depois que a gente veio para São Paulo, apesar de todas as adversidades, né? Os meus pais tiveram uma vida muito sofrida e tudo mais. Mas quando eu tive a oportunidade de aprender a língua inglesa, tudo mudou. Sim. Então, eu gostaria hoje, sim, de dizer para todo mundo que valeu muito a pena, né, ter estudado inglês há tantos anos atrás, né, só dando aula, eu tenho mais de 30 anos dando aula, imagina quanto tempo eu estudo a língua inglesa, né? Sim. Mas ainda vale a pena hoje. Que legal. Principalmente se a gente chega num nível muito bom. Que legal. E a Joy pode ajudar bastante vocês com isso, porque nós somos uma escola que temos resultados muito bons, sabe? Nós já formamos mais de 50 professores de inglês, nós temos muito orgulho desse número. Que legal. Nós treinamos os próprios melhores alunos da escola, eles se tornam professores com a gente, muitos se tornaram professores muito bem-sucedidos. Que legal. E nós temos diversos cursos. Nós temos Business English para quem precisa estudar inglês para negócios. Aliás, é um curso que eu amo, porque eu gosto muito dessa área empresarial. Sim. Então, é um curso bem diferenciado para o empresário, né? Ou para quem está no mundo corporativo. Mas nós temos também cursos para crianças a partir dos 7 anos de idade, inglês geral. E o nosso último projeto, que é para alunos com mais de 40 anos. Então, nós temos turmas inteiras, começamos com o público feminino, elas já estão lá há mais ou menos 1 ano e meio, e a maioria tem mais de 50 anos. Sim. E já estão se comunicando. Então, um grande orgulho que a gente tem
de lançar esses projetos diferenciados. Que bacana. Então você foi tipo do interior da Bahia, uma cidadezinha pequena, por exemplo. Se chama Ibiajara. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Quase ninguém conhece. Inclusive, às vezes a gente antigamente nem se achava, sabe? No Google. Legal. Então, foi uma cidadezinha bem pequena, não tinha muito, assim, que você explorar para conhecer inglês. Como que você fez? Qual foi a sua estratégia quando você começou? Como eu comecei, assim, é interessante porque as pessoas acham que a gente tem que começar diretamente no curso, né? Sim. A minha grande influência foi meu pai. O meu pai era apaixonado por música e ele gostava de Elvis, de Beatles, ele gostava de cantores e bandas inglesas e americanas. Sempre que ele estava em casa, estava tocando na vitrola ou estava tocando no rádio, sempre músicas internacionais. Já minha mãe gostava das músicas sertanejas. Eu tenho 3 irmãs, né? As minhas irmãs ficavam com minha mãe, né? Ouvindo as músicas que minha mãe gostava, não que eu não gostasse, mas eu me identificava mais com meu pai, né? E eu comecei a associar, porque eu até estava falando para você, né? Você pega músicas românticas, ela tem a mesma temática, então esse vocabulário vai se repetindo. Então, mesmo desde pequenininha, ouvindo tantas músicas, as histórias eram parecidas, essas músicas. E eu fui associando antes de fazer o curso, né? Vendo desenho animado, quando apareciam as plaquinhas lá no Pica-Pau e o narrador traduzia, né? Ou aparecia a tradução, eu ia associando. Então, quando eu comecei a fazer o curso, isso foi muitos anos depois, na faixa ali de uns 9, 10 anos. Quando eu comecei a fazer o meu curso, eu abri o meu primeiro livro, assim, eu já sabia várias palavras. Eu fui da lição 1 à última já me localizando. Não era aquele universo completamente desconhecido. E esse é um conselho que eu tenho para dar, assim, para todos que querem aprender uma língua. Primeiro, você tem que se cercar dela, sabe? Começa a ouvir músicas. Infelizmente, a gente às vezes pega alunos que nunca ouviram uma música em inglês. Não é? Você também dá aula, você sabe. Acontece, né? Sim. Esse aluno não tem mais dificuldade, Vanderlei? Sim, tem muito mais dificuldade. Por exemplo, muito mais dificuldade. Tem aluno que eu vou fazer uma estratégia, aí eu falo assim, olha, imagine você tendo que aprender o idioma que é o seu sonho. O seu sonho é aprender esse idioma, mas você tem dificuldade na sua leitura. Como é que você vai aprender? Qual vai ser a sua estratégia? Você vai ter que se cercar ouvindo com filme, já que você tem dificuldade na leitura, presta atenção na forma que ele fala, tenta imitar ele. Tentar imitar é um grande diferencial. É algo que dá muito resultado e as pessoas não costumam fazer. Então, você viu ali o ator falando uma frase que te chamou a atenção, imita até a voz dele, imita a entonação, né? Se ele fala fininho, fala fininho. I can't believe you did it, you know? Imita do mesmo jeito, né? Expressões, se tiver expressões. Se a voz for grossa, imita a voz grossa. Você vai se divertir e, com certeza, os sons vão começando a fazer sentido, né? Então, de cara, a gente já pegou 2 estratégias aqui, em comum. Uma com filme e outra com música. Tem alguma que eu possa, assim, dizer que é mais eficiente? Por exemplo, tem gente que gosta, por exemplo, a prima do nosso amigo Wesley disse que aprendeu inglês com a Bíblia. Com certeza funciona. Eu aprendo francês com a Bíblia também, porque eu tenho a Bíblia em francês enorme, assim, muito bonita, que eu comprei na igreja da Fellowship American Church, que é na Bela Vista, que eu posso indicar para vocês. É um lugar onde eu aprendi muito inglês também. Tem o culto em inglês. Lá eles fazem um bazar, assim, para caridade. E eu achei uma Bíblia maravilhosa em francês, toda capa de veludo vermelho, assim, desse tamanho. E toda manhã eu leio a Bíblia em francês. Que legal. Onde é essa igreja? Ela fica no Brasil, fica em São Paulo? Fica em São Paulo, na Bela Vista, se chama Fellowship Community Church. Eu vou lá também há mais de 30 anos, eu levo muitos alunos lá. O culto de domingo é em inglês, ele começa às 10h30 da manhã.
E tem 1 hora de culto em inglês, o coral canta tudo em inglês, tem o inário em inglês, e você depois vai ter um café com gente do mundo inteiro. Que bacana. Tudo gratuito. E isso é o quê? Imersão. Imersão. A gente precisa, igual a gente estava falando, ficar cercado do idioma. Sim. O quanto você puder, eu vou dizer assim, não vai ser 24 horas, porque a gente precisa dormir, né? Sim. Mas já acordou, tomou café, escovou os dentes, se preparou, se arrumou para ir para a escola, para o trabalho, se cerca do idioma nas suas atividades, nas suas tarefas. Sim, para ficar algo natural. Sim, sim. Porque uma língua é um código, né? Sim. O que é um código? É um segredo. Explica pra gente esse segredo. Então, línguas são códigos, né? Quando a gente começa a ouvir uma língua, o nosso cérebro refuta essa língua. Ele não entende esse código. Por isso que muita gente fica irritado ao ouvir outra língua, sabe? Sim. Então a gente precisa ouvir tanto, mesmo não entendendo. Aí é que os alunos às vezes não entendem. Eles acham que eles têm que começar a ouvir, eles precisam entender. Sim. Se eles não entendem, eles ficam frustrados e não fazem mais. Só que a gente sabe, que nós já passamos por esse processo também, que a gente começa não entendendo. Aí chega uma hora que você começa a entender. Sim, aí você tá quebrando as barreirinhas que te limitavam, Exatamente. Te prendiam, muito bacana. A gente se acostuma, o cérebro da gente se acostuma com aquele novo código. Sim. Você disse que já viajou bastante países, né? Qual na sua primeira experiência, assim, você precisou de um tempo para se familiarizar, porque você sempre aqui no Brasil. Sim. Ou você foi lá e já foi tranquilo para você conversar? Eu não sou uma boa referência, porque como eu falei para você, assim, eu faço inglês há muitos anos, né? Eu tenho poucos anos sem falar a língua inglesa, vamos dizer assim, né? Sem estar envolvida com a língua inglesa. Então, eu não sou uma boa referência em relação a isso, porque quando eu fui, em 2013, levar o primeiro grupo para Nova Zelândia, nós fomos em 9 pessoas para Nova Zelândia, em 2013. Sotaque diferente, né? Algumas palavras eles pronunciavam de forma diferente e tudo mais, mas até aí a agência fez um documento pra gente, orientou a gente em relação a isso e tal. Mas eu já dava aula há 20 anos. Inclusive, já dava aula para proficiência, sabe? Então, eu não acho que seja uma boa referência em relação a isso. Eu posso te falar em relação ao que aconteceu com os demais alunos e com minha própria irmã, né? Então, minha irmã, por exemplo, ela já estava num B2, que é um nível muito bom, né? Lá na escala, antes do avançado, apenas um estágio. E ela se perdeu na primeira semana, assim, todinha, sabe? Ela fala fluente, ela é bem fluente, mas aí eles começaram com aquelas pronúncias diferentes, né? Então, eu lembro que a gente chegou assim de manhã bem cedo, né? Quase de madrugada. E aí o casal, a Valerie e o Sean, que são meus amigos até hoje, foram assim, nós tivemos muita sorte com a primeira casa de intercâmbio, sabe? Sim. Pessoas maravilhosas. E ela, de cara, ela já perguntou pra ela, né? Erica, do you like tomato? Aí ela já não entendeu. Porque a gente tinha um curso muito americano, sabe? Isso aí é mais tomato, né? Ela ouviu a vida inteira tomato, ela, tomato. Aí depois piorou. Lá na Nova Zelândia, eles não falam bread, eles falam breed. Sim. Aí ela falou, and breed, do you like breed? Aí ela, Shirley, o que ela tá falando? Eu falei, se vira aí. Não leu a apostila, porque na apostila, essas palavras que mudavam, a agência colocou pra gente, né? Algumas palavras que mudavam, algum sotaque, mas ela não leu, era uma apostila enorme. Mas isso só acontece mais para quem já tem um bom nível na primeira semana. Mesmo que a pessoa seja bem fluente, a primeira semana você vai se localizando, né? Sim. Tem muitas expressões diferenciadas. O nosso último intercâmbio foi na Irlanda. Na Irlanda, tem coisas que a gente nunca tinha ouvido na vida. Olha que eu dou aula há mais de 30 anos. Por exemplo, ao invés de falar, how are you doing? How are you? Eles usam muito, what's the crack? Essa eu não conhecia. Você já ouviu? Não conhecia. Ninguém conhece isso, menino. Mas todos falam assim. Na Irlanda what's the crack? What's the crack? Que significa a mesma coisa. How are significa, e aí, tudo bem? What's up? E todos falam assim, sabe? Se é uma coisa legal, it's a guess.
It's a Cats. Também não a gente não usa. Chamam muito, a minha homestay lá me chamava todo mundo que ela gostava, as mulheres a chamavam de doll, de boneca. Oh, she's a doll, she's a doll. Sim, tipo, querida. Mas é um jeito muito irlandês, sabe? Entendi. Que bacana. No Reino Unido, nós fomos muito para o Reino Unido, né? Nós fomos 2019 para Brighton, com 30 alunos. Que bacana. 17 adolescentes. Você imaginou que aventura? Uma aventura, né? Pra Teacher Shirley. Olha os cabelos, como que fica depois? Olha, não sei nem como é que eles ainda estão aqui. Meus alunos me deixam de cabelo em pé também. Você tem alunos... Tem de toda a idade que você imaginar. Só não dou aluno, por exemplo, que as minhas aulas são todas online, não tenho aula presencial. Você não tem presencial? Não. Aí, a partir do momento que ele já começa a dominar a leitura em português e começa a dominar, ficar concentrado na frente da TV, do computador ou do celular, porque é online, via Meet. Certo. Aí é dos 8, eu peço dos 8. Mas se o aluno já sabe ler com 7, pode ir começar com a gente. Mais ou menos como a gente. E o máximo que eu já dei Mas aula... essa faixa etária online é um desafio, hein, teacher? Você é corajoso. Dia de segunda-feira, meus alunos não me deixam que deixa. Muito corajoso. Eu falei, eu vou convidar vocês pra vir, no meio da aula, eu vou convidar vocês pra vir lá no podcast. Ele põe fogo nisso daqui. Sim, mas eu amo criança. Muito divertido, muito divertido. Eu amo criança. Eu comecei a dar aula para crianças de 3 aninhos, lá na PBF de São Miguel. Nossa, que bacana. E o meu máximo de idade que eu já dei para alunos foi tipo aulas para uma senhora de 79. Olha. Foi o máximo. O mínimo de 7 e o máximo que eu já dei foi para 79. Você vai para a faixa inteira então também. Sim. E para você, qual foi o mínimo? 3? Mais ou menos o mínimo 3, mas na Joy nós não temos essa faixa etária. A gente pega a partir de 7, quando já sabe também, como você falou, já sabe ler um pouquinho, semi-alfabetizado, né? E o máximo que nós já pegamos é nessa faixa de 80 anos, mas hoje os nossos alunos mais velhos têm na faixa de 60, no momento. Sim. Qual é a estratégia? Vamos lá. A gente já falou de estratégia de ler, usar na Bíblia, já falou de estratégia de imersão, você citou ler um culto. É algo que nós falhamos demais no Brasil, né? Até para ler livros em português. Sim, com certeza. Nós lemos muito pouco e é uma habilidade que faz a língua fazer muito sentido. Tem vários benefícios. Quando a gente lê, a gente revê o vocabulário que já aprendeu. Então, você vai entender melhor como usar esse vocabulário. Você entende melhor como é que é a estrutura das frases. A gramática que a gente aprende todinha está lá no texto. A gente aprende sobre formalidade, o que é um texto formal, informal, semiformal. A interpretação, né, teacher? Na outra língua. Tem tantos benefícios ler, infelizmente, é das habilidades que os alunos menos praticam. É verdade. E agora com a internet é muito fácil ler, né? A gente pode ler a BBC, o CNN, jornais, para os alunos mais intermediários, mas tem gibis para as crianças, né? Uma vez eu falando com Turma da Mônica, não é muito fácil, mas tem outros gibis. Tem leitura para todos, né? Sim. E o legal do jornal, igual você citou, né? Citou jornal eu gosto muito. Alguns jornais internacionais. Por exemplo, vou citar um jornal aqui no Brasil, que é um famosão. Um jornal que passa aí às 8 horas da noite. Aí, William Bonner. Isso. Aí você assiste esse jornal e tá falando com todo tipo de público. Sim. Quem é milionário, Claro. quem é rico, quem é da classe média, quem é da classe baixa, quem é analfabeto, quem é alfabetizado. Todos que estão ouvindo aquele camarada falar vai entender a mensagem que ele está passando. Então, ele consegue atingir todo o público. Sim. A mesma coisa quando você vai ou ler ou ouvir algum jornal, ele vai ter que comunicar com todos. A gente sabe que, infelizmente, nem todos entendem, né? Quando a gente ouve também a BBC, a CNN, né? Quando a gente fala de coisas específicas, como gráficos, a gente sabe que a gente tem uma deficiência muito grande no nosso país, né? Através, por exemplo, de gráficos, pode-se manipular muita informação, né? Porque a interpretação, ela vai... né? Ela depende aí do tipo de gráfico.
as pessoas têm muitos problemas de interpretação, tanto lendo, Sim. infelizmente, né? Quanto vendo, ouvindo. Isso se carrega também para o outro idioma que a gente está aprendendo. Porque se você tem problemas de interpretação em português, as chances de você em inglês ser um gênio da interpretação são pequenas, né? Sim. Então, aprender uma outra língua é uma grande oportunidade de melhorar a sua própria língua. Você concorda? Concordo. A gente melhora muito o português quando a gente estuda inglês, outras línguas. De português. Hoje eu posso assim dizer que eu melhorei bastante por causa do outro idioma. Com certeza. Então a gente viu aqui, vai lá. Música, leitura, imersão através de culto, imersão através de jornal. Tem alguma outra estratégia que você passaria para quem quer começar do zero? Para quem quer começar do zero, né? Eu não começaria do zero, não sei falar nem os pronomes em inglês. Eu não sei falar eu, você, ele, ela, nós, sabe? You, he, she, it, we, they. Eu não sei nem os pronomes. Eu não sei nenhuma cor. Eu não sei nem os animais. Eu não sei nem números de 0 a 10. Você concorda comigo com a sua experiência que esse aluno vai ter muito mais dificuldade de seguir um grupo? Sim. Então, eu entraria para esse... Eu faria uma ambientação, entende? Tá bom, eu via todos os filmes, tudo em português. Agora eu vou ver legendado, vou assistir legendado. Eu não ouvia nenhuma música em inglês, agora eu vou pegar músicas em inglês para ouvir. As pessoas falam muito dos aplicativos, né? A gente sabe que o Duolingo não faz as pessoas fluentes, né, gente? Um vídeo sobre isso. Que bom que você fez, porque, olha, muita gente acredita nisso, né? Não vai. O Duolingo, gente, é assim, tá? Para despertar. Eu também jogo. Inglês, não muito, mas francês joguei bastante. Mas, gente... é até certo ponto, né? Ele não fala com você. Hoje em dia, pagando, né? Ele até te liga, tá? Abre umas historinhas. Mas, gente, não é como professor que te corrige, trabalha o que você precisa. Mas ele dá uma noção, né, professor? Para quem não é um início. Você vai aprender essas coisas básicas. Quando você começar num grupo, você não vai se sentir tão perdido, né? Então, verdade. Eu acho essencial, um pouco antes, que seja 1, 2 meses antes, alguns meses antes, a pessoa começar a entender que ela vai fazer um curso de língua, sabe? Que legal. Faz toda a diferença. Vou te dar um exemplo, tá? O francês, quando eu fui fazer formalmente, né? Eu tenho uma experiência muito diferente com o inglês e com o francês. O inglês eu faço desde sempre, né? Agora o francês eu fui aprender depois de 30 e tantos anos. Só que quando eu comecei a fazer o francês, eu já ouvia músicas em francês desde pequena. Porque lá nos anos 80 e 90, as rádios tocavam músicas em italiano, francês. Talvez, eu não sei se você é dessa época. Que a Alfa FM tocava muitas músicas em francês, italiano, né? Sim. Eu via já filmes eu sempre gostei do cinema europeu, né? Então eu sempre via filmes em italiano, em francês. Quando eu fui fazer francês, a mesma coisa. Mesmo tendo uma vida agitada, eu já tinha minha filha. Eu dava aula em company, né? Sim. A Joy é uma escola em company, tá, gente? A gente tem aqui a sede, né, no Itaim Paulista, mas a Joy, ela é registrada como uma escola em company, porque nós começamos dando aula para empresários, tá bom? Sim. Nas firmas, então eu ia para várias empresas e condomínios também. Ali em Aruã, eu dei aula uns 3, 4 anos, os meninos foram comigo para Nova Zelândia. Bacana. Ali na região de Guarulhos, muitas empresas, né? Bacana. Dei aula para vários empresários e não somente eu. Depois, outros professores da Joy também, eu com carro atendiam. Então, nós começamos dando aula nessas empresas. Uma pergunta, já que a gente está falando também de intercâmbio, você falou que levou alguns alunos. Sim. Por exemplo, eu tenho meus alunos e aí eles tiveram interesse. Nossa, professor, assisti lá o seu podcast, a professora, ela falou bastante de intercâmbio. Tenho vontade de participar. É só aluno da Joy que pode participar de intercâmbio? Tipo, os meus alunos podem ter interesse, entrar em contato? Essa é uma ótima pergunta.
Malta, a Joy ela aceita todo mundo, tá bom? A única coisa é que nós pedimos para esse aluno ele se preparar pelo menos um ano e meio antes. Então, se ele nunca estudou inglês e ele quer fechar o pacote em cima da hora, é algo que nós não fazemos. Então, por exemplo, o nosso próximo intercâmbio é para Malta. Já ouviu falar de Malta, sim, professor? Sim, Malta é um país sensacional, hein? Olha, amigo, ele vem pra Joy que você vai amar. Você é um moço solteiro? Ah, mas quem é solteiro ama Malta, tá? Porque Malta é um lugar jovem e na Europa isso é uma raridade, né? Por quê? Porque a Europa é bem velha, né, gente? Por exemplo, lá onde nós estávamos em Cork, a população era muito mais velha. Então, para quem é jovenzinho, fica um pouco frustrado, né? Quando vai para esses intercâmbios. Mas Malta é um destino que é para despedida de solteiro, sabe? E, então, de manhã, todo mundo consegue estudar. Praias lindíssimas, é muito quente à tarde, com a moçada jovem do mundo inteiro. E à noite tem muitas possibilidades, karaokês, discos. É perfeito, Malta, gente. E é dos lugares mais bonitos, de verdade. Sim. Tudo na pedra lime, que eles chamam, né? Sim. Tudo na pedra, sabe, professor? E o mar ali do Mediterrâneo, tons de azul. É lindo. Muito eu levei bacana. 34 alunos para Malta, tá? Nós paramos Malta em 2017. Quanto tempo dura assim? Ah, o intercâmbio lá dura 3 meses, dura 1 mês. Quanto tempo dura o intercâmbio? O intercâmbio da Joy, ele dura no máximo 1 mês. Sim. Às vezes passa um pouquinho por questão de voo. Na Nova Zelândia nós ficamos 32 dias. Em Malta, o primeiro grupo, nós ficamos 34 dias. Sim, bastante. Bastante, né? Agora, esse último grupo, a gente está fazendo um intercâmbio de 15 dias. Eles vão passar um pouquinho mais, não na escola, mas porque eles querem aproveitar ali uns 3 dias fazendo um stopover, sabe? Ou na França, ou eles pensam em Itália, para aproveitar e conhecer outro país ali na Europa, né? Hoje em dia tá muito mais caro, né? O câmbio disparou. Então, é mais uma diversidade, né? Sim. Porém, eu diria para todos que gostam de idiomas, que têm o desejo de fazer o idioma, para colocar no radar, começar a juntar dinheiro, né? Save up money, economizar, né? Que vale muito a pena. Porque o intercâmbio, ele não é só sobre aprender inglês. Ele é sobre aprender, é uma riqueza. É sobre aprender sobre a cultura, é sobre aprender sobre a história, culinária, dança, cultura em geral, arte, networking, né? Sim. Conhecer gente do mundo inteiro. Você, como eu falo, né? Você sai daqui do Brasil com a sua social media todas de brasileiros, sim, né? Quando você volta depois de 1 mês, você tem amigos num monte de países. Sim. Muda muito, né? Então é o que a gente chama em inglês de mind-blowing. Estourou. A sua mente explode, assim. Vale muito a pena, cada centavo. Eu nunca tive aí desses 130 alunos, alguém que tenha gastado bastante e tal, porque eu não faço só os intercâmbios. Além dos intercâmbios, eu levo os alunos para atividades extras, né? Então, por exemplo, na Irlanda, nós fizemos o intercâmbio na Irlanda em 2024 agora, com 14 alunos, mas todo final de semana eu levei eles para outro país. Então, eu levei eles para a Escócia. Tudo pertinho. É perto e relativamente barato, é uma oportunidade. Sim. Nós passamos o final de semana na Escócia, outro final de semana em Londres. Nossa. Eles ficaram um dia em Portugal. Então, assim, a maioria conheceu 4 países, olha. Uma pancada só. Que bacana. Sensacional, né? Então, a Joy, nesse sentido, eu diria que é uma grande vantagem, um grande diferencial, porque as agências de intercâmbio vão vender só o pacote para aquele país. E a Joy, quando a gente tem um grupo maior que 10 alunos, nós mandamos um team leader, né? Um professor. Até agora, de 2013 até agora, tem
aí 12 anos, eu tenho ido para todos, mas nós já tivemos grupos muito grandes que a gente deu oportunidade para outro professor da escola. Então, em Brighton, com 30 alunos, o teacher Luiz foi nosso team leader. A teacher Adriana, em 2017, em Malta, foi nossa team leader, professora Adriana. Que bacana. Então, também damos oportunidade para o nosso professor, né, de ter essa experiência. Que bacana. Esse para Malta é mais ou menos para março do ano que vem? Julho. Do ano que vem? Do ano que vem. Meu, dá para se preparar. Tem um ano. O pessoal que está no grupo já está aí pagando. Eles fizeram o pacote aí em 15, 16 vezes. Nós temos também a questão, quando eu comecei a fazer os intercâmbios, a gente tem tempo para falar sobre isso? Fica à vontade, tem tempo. Eu comecei a dar aula com 15 anos, né? Na garagem da minha casa. Mas depois eu fui dar aula na FESC, numa unidade. Não deveria ter falado o nome. Mas, enfim, nessa escola que eu dava aula, eles tinham excursão para Disney. Só que a maioria dos alunos, eles não conseguiam participar, sabe? Ficava restrito a um grupo muito restrito. Sim. E aquilo me deixava muito triste como aluna e depois como professora. Porque eu achava que tinha que ser para mais gente, sabe? Mas na minha cabeça, ó, eu nunca tive muita vontade de conhecer a Disney, de verdade. Eu sempre, eu lembro, na minha primeira escola, eles tinham um esquema de pen pal, correspondência, lembra? Escrevia para alguém em cartas na época, e você conhecia gente de outros países. E eu já pensava assim, nossa, deve ser muito legal ir para outro país, ficar na casa de alguém, conhecer essa família. Eu já pensava assim. E aí, ali naquele momento, quando eu tinha uns 20 anos e estava nessa escola que tinha, né, excursões para a Disney, eu, assim, prometi para mim, sabe? Que à medida que eu fosse crescendo como professora, como coordenadora de escola, fosse tendo mais sucesso na carreira, eu iria fazer um projeto onde eu iria levar muito mais gente para o mundo inteiro. E daí que surgiu o Joy to the World, né? Quando eu abri lá na FESC de São Miguel, do Itaim Paulista, que eu fui franqueada, até pelo nome da franquia, as pessoas achavam isso mais possível. Mas quando eu resolvi sair da sociedade e ir para o Jardim das Oliveiras e abrir a Joy, que primeiramente era assim nesse esquema para empresários somente, mas como eu tinha dado aula no colégio, os alunos do colégio falavam, Titi, a gente quer ter aula com você, abre a escola por aqui. Aí acabou que deixou de ser só uma escola em company e virou uma escola, né, um curso de idiomas para todas as idades. Quando eu falava, sabe, que eu ia levar gente dos bairros que a gente trabalha, sim, né, pro mundo inteiro, as pessoas davam risada na minha cara. Sim. Olha a região onde a gente mora, como que vai levar? Sim, entendeu? Não, ela é louca, né? Ela é louca, como é? Tinha gente que falava assim, mas esse bairro é tão feio, vai ter aluno? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre fui desapegada dessas questões materialistas. Eu sempre achei que a gente é maior do que tudo isso, sabe? Eu sou sonhador. Você também? Então, I'm a dreamer too. Eu sou sonhador. Nós somos sonhadores. Não vai dar? Eu vou meter não vai dar. Não vai dar. Nós vamos fazer acontecer. Então, nós já abrimos, tá? A Joy. Eu lembro que a gente abriu a Joy e isso aconteceu quando eu abri a FESC também. As pessoas com todas essas crenças, né, limitantes aí, pondo a gente para baixo, desanimando a gente e tal. Primeiro aluguel, a gente não pagou, nem na FESC, quando abriu no Itaim Paulista, nem a Joy, nós não pagamos do bolso. Desde o primeiro aluguel, a gente já tinha aluno. Que bacana. Porque a gente, sabe, eu sempre fiz um trabalho, assim, o meu máximo. Dá o melhor, né? Eu sempre dei o meu melhor onde eu estive. Então, eu tinha fé que eu ia ter alunos e eu ia conseguir fazer o projeto. Quando eu liguei para as primeiras agências, eles davam risada da minha cara. Porque eu falava, olha, eu tô aqui, sou escola aqui do Itaim, né?
Itaim não é muito longe. Eu falei, mas se vocês viriam aqui para falar com os pais, né? Que é uma coisa que eu faço questão, né? Para mostrar o projeto. Não, nós vamos. A Itaim é perto. Eu falei, moça, mas não é Itaim Bibi. Como dizem, né? É o Itaim Fonfon. É o Itaim Paulista. Eles nem sabiam onde era o Itaim Paulista. As pessoas não sabiam. Não sei se hoje ela já tem. Não tem ainda, né? A gente fala Itaim, as pessoas acham que é Itaim Bibi, gente. Aí eu falei, olha, é do outro lado de São Paulo. É bem longe. E aí, assim, sabe? Aí vinha aquele pensamento. Imagina que essa escola vai levar uma escola lá no fim do mundo. Imagina que vai conseguir levar um grupo. Até que a gente sempre acha alguém, graças a Deus, que acredita no nosso sonho, né? Então, a primeira agência de intercâmbio que nos deu credibilidade falou, não, eu atravesso tudo e eu vou falar com seus pais, nós vamos fazer esse projeto. Foi a Australian Center. Eles têm um lugar muito especial no meu coração, porque foi quem viabilizou o primeiro intercâmbio. Acredito em vocês. Para fazer esse primeiro grupo, Vanderlei. Eu lembro que eu passei o primeiro projeto, assim, muito empolgada, porque eu sempre... Eu tô sempre empolgada, tá? Porque eu gosto muito dos projetos. Aí eu passei com uma animação e tal. Aí quando chega nos valores, né? As pessoas dão aquela murchada. Eu lembro que as pessoas saíram, os pais saíram da reunião e eu fiquei triste, porque eles ficaram tristes quando eles estavam muito empolgados. Não, vamos mandar os meninos e tal. Quando chegou nos orçamentos, aí eu vi uma grande tristeza no olhar deles. Eu falei, eu preciso mudar isso. A gente não consegue, sabe, Vanderlei, pagar para ninguém. Mas eu fiz algumas coisas que fizeram esses intercâmbios acontecerem. Por exemplo, a agência de intercâmbio em geral pede 30% de entrada. Então a gente estava falando assim, R$5.000 para começar a fazer o pacote, depois ainda pagar as prestações. Para alguém dos nossos bairros, aqui vizinhos, não é algo tão fácil. Então, eu negociei isso para, 10% de entrada. E eu fui estudando, né? Como que a gente podia melhorar, né? Todos os pacotes da Joy. Por isso que aconteceu. Enquanto as agências dividem 12 vezes sem juros, você sabe que agora, então, é pior ainda, né? Porque os juros do Brasil estão... altíssimos. Ali na estratosfera. Quando você fala assim, eu quero dividir em 15, 16 vezes sem juros, as agências... Como é que você vai dividir em 16 vezes sem juros no Brasil? Mas a gente ainda consegue, tá? Dividir em 14, 15, com entrada menor e outras coisas. Então, eu estudei, assim, formas e mais formas de fazer acontecer. Então, o primeiro intercâmbio, nós saímos desanimados dessa reunião, mas a gente não pode perder a fé, né? Consegui esse moço, o Bruno, da Australian Center, que foi um anjo na nossa vida, uma pessoa honestíssima, agência honestíssima. Você que tem seu dinheirinho, tá vendo vários escândalos com a agência de intercâmbio, cuidado, você precisa de referências, né? É muito triste você economizar, suado demais, ficar pagando anos, quando chegar na sua vez, aconteceu uma coisa assim. Então, fale com quem entende, entenda quais são as agências sólidas, nas quais você pode confiar o seu dinheiro. O que aconteceu? Achamos que não ia ter ninguém, né? Por causa... quando apresentamos o orçamento. Aí, daqui a pouco, ligou uma pessoa. Tinha eu e minha irmã. Já estava certo. 2. Falei, 2 não é grupo, né? A gente pode ir as duas, mas não era assim o sonho do meu coração, sabe? Eu falei, mas não vou desanimar não. Aí daqui a pouco eu tive uma ligação. Eu dava aula no condomínio Lagos, lá em Aruã, para muitos meninos lá. E aí uma das mães ligou, que eu tinha falado com eles que eu queria fazer o intercâmbio. Shirley, os meninos falaram que você está organizando um grupo para Nova Zelândia, nós temos interesse. Eu falei, sério? Sim, nós vamos com você. Eram 3, a mãe e 2 filhos. Eu falei, olha, minha irmã e eu, a mãe e os 2 filhos, 5 já é grupo. Isso. Olha, foi uma grande felicidade na minha vida. Aí depois os meninos da Joy
um falou com o outro, aí convidou um amigo, 9. Nós, olha, 2013 tá com aqueles pais e aqueles 9 alunos no aeroporto, foi assim um grande sonho. Que bacana. Eu mandei até uma mensagem. Grande sonho, Vanderlei. Nossa, que realização. Muito grande. Filhos de professoras, sabe? De gente que trabalha muito. Foi um grande sonho, assim. Muito choro de felicidade na ida, na volta. E sabe quantos alunos nós fechamos em 2017? Porque antes você é o louco, né? Porque quando você é visionário, você é um louco. Porque você tá vendo lá na frente, ninguém tá enxergando, eles vão te chamar de louco, rotular de louco, não é? Só que em 2017 a gente já tinha feito, né? Quando nós fizemos em 2017, numa única reunião, nós fechamos 28 contratos. Que bacana. Nós levamos 34 alunos para Malta, porque aí, uma vez que você já fez, as pessoas acreditam, né? Sim, tem a credibilidade. Exatamente. Então, a gente não pode desistir de nenhum projeto, sabe? Júlio tá chegando aí, pessoal. Não pare de sonhar. Foca aí, Don't stop believing. Yes? Não pare de acreditar. Just believe in your dreams. Exactly. Believe your dreams, believe in your dreams, believe in yourself. Yeah. Olha, eu mandei uma mensagem até brincando, falando assim, eu quero participar, mas eu quero mesmo 15 dias para ir para Malta. 15 dias para Malta e eles estão querendo ficar uns 3 dias ali, eu acho que na Itália ou na França. Eu acho que mais Itália, Roma. Você merece. Sobre o Coliseu Romano, sobre as histórias de Paulo. Gente. Eu sou fascinado sobre as histórias de Paulo. Roma é um negócio, sabia? Mas você sabe que Paulo e Malta tem tudo a ver, né? Teve o naufrágio ali, não é? Atos 27 fala sobre esse naufrágio em Malta. Minha mãe é pastora, então ela me contava essa história. Quando eu fui para Malta, ela falava, cuidado, tá? Cuidado, porque Paulo teve o naufrágio lá, né? Sim, em Malta. Vou falar, eu mandei mensagem brincando, mas eu tenho muito interesse. Você não pode deixar de ir. Muito interesse. Esses 15 dias para mim vai ser a realização de um sonho também. Vambora. Vamos. Malta vale muito a pena. Muito seguro, você não vai ter que pegar muito transporte. Vai conseguir fazer muita coisa a pé. E Malta é um dos países mais antigos do mundo, né? Você sabe que o monumento mais antigo do mundo está em Malta? Não sabia. Ninguém sabe. Não sabia. Malta foi muito bombardeada na Segunda Guerra Mundial. E Malta tem subterrâneos, né? Túneis subterrâneos, onde as pessoas se escondiam, né? Dos nazistas, você sabia? Não. É maravilhosa a história de Malta. Que bacana. Vale muito a pena conhecer. Que bacana. A gente já falou 365 igrejas. Sabe o que eles falam? Sim. É uma igreja por dia do ano. Sim. Em Malta. São 365 igrejas. E uma igreja tem uma bomba lá que ela caiu no meio da igreja enquanto estavam tendo a missa e ela não explodiu. Nossa, que bênção, hein? Que milagre. Um milagre. Você vai amar as histórias de Malta. Vou. Que eu sou apaixonado pelas histórias sobre Paulo. Eu gostaria, assim, hoje a gente falou um pouquinho sobre intercâmbio, falamos um pouquinho sobre dicas de imersão, de até uma igreja em São Paulo, na Bela Vista. Sim. Qual a dica que eu vejo que eles têm muita dificuldade, assim, com listen, com speak? Qual a dica que você daria para quem tem dificuldade para pronunciar? Por exemplo, o TH é um sofrimento e tem outras palavras também que eles sofrem. Como você vê e ajuda os seus alunos? Primeiro, não desanime, né? Porque eles acham que nós, que somos professores, nunca tivemos dificuldade. Eu falo para eles, olha, eu lembro que tinha palavra que eu levei mais de ano para ter segurança para falar direito, sabe? Tipo, interesting. Nossa, eu levei uma vida para falar interesting. Tem uns que eu ainda travo. Não tipo, é? rural. World. Rural? É rural. Rural é horrível de falar. Rural. Muito ruim. Rural. Então, assim, repita muito. O Google Translator tem traduções duvidosas, principalmente que se for expressões, né? Mas para pronúncia ele é perfeito. Sim. Ele tem a pronúncia do nativo. Então, assim, colocar lá a palavra, ou qualquer um deles, né? O reverso é muito bom, né? Ouvir a pronúncia, ficar
repetindo. Ou, melhor ainda, coloca no YouTube que tem vários vídeos com a palavra, né? Uhum. E aí você pode ver os vídeos com a pessoa pronunciando devagar e você vai imitando. Imitar é o que mais dá certo, com certeza. E sabe essas frases bobas do livro da gente, de inglês? Que ninguém dá nada, que a gente lê na sala de aula pro professor? O aluno, às vezes, na maioria das vezes, ele só lê na sala de aula. Depois guarda. Depois ele guarda. Olha, todo o texto, tudo que está escrito no seu livro é para ser refeito. Leia aquele texto em voz alta novamente. A dica do British Council é gravar, se gravar. Essa é a grande dica, porque essa é a dica dos caras que aplicam as provas de proficiência. Então, siga essa dica, se grave. Eu sei que é uma tortura. A gente não gosta da voz da gente, né? A gente se ouve, a gente é muito crítica e fala, nossa, eu pronuncio, minha voz é péssima, minha pronúncia tá ridícula, a gente se põe lá para baixo. Mas a gente precisa passar por isso, tá? Sim. E aí, tentar ligar os sons, né? It was a beautiful day. Mas eles não falam assim, it was a beautiful day. It was a beautiful day. Olha, o was desaparece. Eu preciso perceber essas ligações. It was a beautiful day. Junta tudo. Sim, as conexões. Junta tudo. Em inglês americano ali, vai ter uns flaps, uns T's, ó. Ao invés de it, é it was. O S com A vira Z, was a. It was a. O A não é A, é a. É um schwa. Beautiful day. Junta, ó. It was a beautiful day. Tá vendo? Então, frases muito bobas que a gente, sabe, deixa passar. Grava aquelas frases do seu livro. Isso. Ouve, coloca no Google aquela frase e ouve o nativo falando. Manda um áudio pra você mesmo. Compara. Mando, aí vai se comparar. E não falei igual, não. Eu não fiz essa ligação. Isso daí faz muita diferença. Que bacana. E pro Listen, qual a dica? Listening é assim, você precisa melhorar primeiro seu vocabulário. Você não vai entender o que você não conhece. Você fala isso pros seus alunos? Eu falo... Você não conhece aquela palavra, como é que... Desculpa. Oh my gosh. A minha sócia, a Cleia. Beijo pra Cleia. Cleia é minha irmã e minha sócia. Uau. Eu falo pra ele... Tá tendo atividades, evento na escola, ela tá mandando um monte de foto. Você precisa aumentar o seu vocabulário pra você Vanderlei, começar a conhecer coisas novas. Não tem como. Seu vocabulário é curto. Por exemplo, você mal sabe falar coisas básicas, então lê bastante, aprenda palavras novas. Você não vai entender o que você não sabe pronunciar. Se você fala uma pronúncia muito fora, por exemplo, vamos pegar uma palavra que todo mundo erra, tá? There, que é deles. No Brasil, muita gente pronuncia their. Nossa, tá muito longe. Muito longe. Se você pronuncia, meu querido, their, e você vai ouvir there, talvez você entenda... Esse there é a mesma pronúncia de lá, tá? A dica é a mesma pronúncia de lá, que é there, e there deles. Você vai perder isso daí, porque a sua pronúncia está completamente diferente das possibilidades de pronúncia para aquela palavra. Então, a gente precisa aprender o vocabulário e não é só dar uma anotadinha. A gente precisa ter certeza que a gente sabe a pronúncia daquela palavra e como usar numa frase. Isso, porque se você sabe só o vocabulário, e não sabe utilizar, ele não serve para muita coisa. A gente pode falar sobre isso rapidamente? Pode. Vamos falar de algo que eu raramente vejo as pessoas falando. Vocês sabiam que tem um número de palavras por nível? Sim. Que os alunos têm que saber? Isso é verdade. Raramente se fala disso, né? Quantas palavras um aluno básico deve saber? É de 0 até 2.000 palavras. Isso é verdade, eu já tinha ouvido. Isso é muito fundamental. E o intermediário é de 4.000 a 7... em geral, de 4.000 a 7.000 palavras ali no B2. Uhum. E o avançado? Você tem que saber de mais de 7.000 palavras. Uhum. Isso é fundamental. Os grandes institutos, eles falam que se você sabe 7.000 palavras, você já pode ser considerado fluente na língua. O nativo, quantas palavras um nativo sabe, Vanderlei? Sabe, mais de 12.000 fácil.
12 mil, nós que somos profissionais da língua, a gente sabe mais de 12 mil em geral. Sim. O nativo, em geral, ele sabe uns 20 mil palavras. Só que quando a gente fala de um nativo educado, que ele é, por exemplo, um professor de uma grande universidade fora do país, um acadêmico, essa pessoa, ela pode chegar a 35 mil palavras. E para você ganhar a bolsa de estudos, nós temos alunos que conseguiram ser aprovados fora do país e ganharam bolsas integrais de estudo em universidades nos Estados Unidos, em outros países. O que acontece? Você é considerado avançado com mais de 7 mil palavras. Aí 8 mil, 10 mil, você está super avançado. Legal. Mas o seu professor universitário lá, ele pode chegar a 35 mil palavras. Por mais que você seja fluente, há um gap enorme, né? Sim. Por quê? Mas até aí tudo bem, você vai convivendo ali, o jargão são palavras que se repetem na área. Mas como que os testes de proficiência não vão te exigir um vocabulário alto? Sim. Você não vai conseguir acompanhar essa aula lá nas faculdades, lá fora, na pós, no mestrado, até mesmo na graduação, no doutorado. Eu tenho um aluno que ele tem pós-doutorado nos Estados Unidos. Que bacana. Você acredita? Que bacana. Sensacional. E as pessoas pensam que é mágica, né? Por exemplo, você passa um conteúdo, vamos lá, para pessoas que estão no básico ali. De segunda acho que você dá aula de sábado, vai. De segunda a sábado, dando aula pro básico, tipo às 7 horas da manhã. O mesmo conteúdo, o mesmo caderninho. Você viu aquele texto, você já gravou ele de salteado, não é? E aí o aluno tá vendo, nossa, professora, você fala muito bem, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível, pra mim é muito distante. Eu falo, devia ser uma inspiração, isso, né? Eu ouço muito isso, eu fico meio chateada. Aí eu falo porque, poxa, eu tô a vida inteira, né? Eu tô todo dia vendo esse mesmo material que eu passo pra você, eu passo pra outro, eu passo pra outro, pra outro. Da mesma forma que eu revejo esse material, por exemplo, mais de 7 vezes na semana. Prepara a sua aula. Isso, prepara a aula. Tenta rever, não deixa só, acabou a aula, guarda o caderno e só vai ver na próxima segunda. Isso é a morte. Não, você tem que rever ele todo dia. Vai no YouTube, você tem 2 horas semanais, mas você tem que estudar todos os dias. Isso. Ainda que não seja 1 hora por dia, que é o ideal, né? Pelo menos 15 minutos. Exatamente. Vai ser muito fundamental. 15 minutos. 15 minutos por dia. Eu tenho um programa, tá? Que eu posso passar para o seu público, que eu fiz, eu tenho do básico ao intermediário e depois para os alunos do intermediário avançado. Um programa que eu faço de segunda a sexta e você ainda pode folgar sábado e domingo. E cada dia você tem as atividades certas que você tem que fazer. E super funciona. Olha aí, galera. Não perca esse tipo de dica. Acompanha que vai dar um up muito grande no seu vocabulário e na sua desenvoltura no idioma. Então, pro listening, fechando, é isso. Você precisa chegar, se quiser ficar fluente, pelo menos 7 mil palavras para entender o que se fala muito bem. Mas a gente sabe que o aluno, a partir do intermediário, de umas 4 mil palavras, ele já começa a entender coisas mais complexas, coisas mais específicas, né? Uhum. Mas quanto maior for esse vocabulário, mais fluente esse aluno será. E isso tem que estar acompanhado com a gramática, né? Claro. Sim. Porque o vocabulário solto, eu costumo falar para os meus alunos que tem gente, você deve ter esses alunos que adoram palavra nova, né? Mas a gramática tá fraquinha. Igual piscina. É ampla, mas é raso. Aí, gente, o que acontece? O vocabulário, ele ama, mas a gramática tá fraquíssima. É como se fosse, gente, uma árvore de Natal. Você compra os enfeites mais lindos do mundo, mas a estrutura tá capenga. Nossa. Aí os enfeites são o seu vocabulário. Você vai tacando lá um monte de vocabulário, mas a gramática não sustenta. Daqui a pouco arria tudo. Cai tudo. Você sabe que precisa saber fazer as frases, né? Para isso a gente tem que estudar os tempos verbais, preposições, né, professor? Sim. Aí tem muita coisa para estudar também. E para falar, tem que ouvir. Você falou assim, e o speaking? Como é que o meu aluno melhora o speaking? Quem ouve, fala. Então, a partir do momento que você se cerca do idioma, como você falou, assiste seriados, filmes, ouve música, ouve os áudios da sua plataforma, tá sempre em contato ali, você tem essa preocupação em memorizar vocabulário. Eu peço para os meus alunos espalharem post-it pela casa. Sim.
eu falo que assim, a obrigação é pelo menos o vocabulário da semana. Você não precisa memorizar 200 palavras por semana, mas as palavras que você aprendeu na aula da semana, nas aulas da semana, são obrigatórias. Porque se na próxima aula você viu 20 palavras novas, você não lembra de nenhuma, sim, você não sai do lugar. Encaixa ela no seu dia a dia. Você aprendeu que pio, o que significa pio? Encaixa no seu dia a dia, que você nunca mais vai esquecer essa palavra. Sim, faz frases no caderno, né? Aí vocês podem falar assim, mas isso é coisa da cabeça desses professores. Não, gente. Eu, por exemplo, eu trabalho com ciência, tá? Até estava vendo uns últimos artigos aí de uma professora de Harvard, que ela se chama Catherine Snow, e ela falava exatamente isso, da importância do vocabulário, né? E como o aluno precisa crescer em vocabulário para entender um idioma. E ela falava que várias pesquisas, as pesquisas em relação ao vocabulário, tá? A quantidade de palavras, elas existem desde da época dos anos 60. Quando começou a se observar isso, os cientistas começaram a observar isso, né? Esses grandes linguistas. O que acontece? Ela falou... Você sabe quantas vezes você tem que ver a mesma palavra para você memorizar? Porque a gente fala, você tem que saber pelo menos 4.000 palavras, 7.000 palavras. Mas não é ver uma vez só, na sala de aula. Quantas vezes você acha, Vanderlei, que tem que ver? Pelo menos umas 10. Antigamente se falava em 7, 10. Hoje, oficialmente, eles falam de 15 a 20 vezes. A mesma palavra. Só que não adianta pegar aquela palavra e ficar repetindo de uma vez, 20 vezes cada palavra. Você tem que ver em contextos diferentes. Sim. Ou seja, você tem que ler e esbarrar com ela. Você tem que ver o seu seriado, aquela palavra de novo. Aí você vai fazer a sua aula de inglês... vai usar na aula de inglês. Você precisa ter diferentes tarefas. Sim. Por isso que a gente passa as tarefinhas. Sim. Porque para memorizar os contextos dessas palavras, você precisa de diferentes contextos. Isso, gente, é ciência. Muito bacana. O British Council também fala em horas de estudo, né? Você deve ter várias procura de gente que quer aprender inglês em 2, 3 meses. Fala aí, fala você primeiro. Eu já vi, eu tenho até em alguns grupos de professores no Facebook. E teve um caso que o aluno chegou, eu vou precisar, eu tô com muita urgência para precisar aprender um idioma. Pressionado na empresa. Porque eu vou fazer uma viagem, eu vou precisar de uma entrevista de emprego, algo do tipo assim, vou viajar, preciso do idioma porque é uma necessidade extrema. Dá para mim aprender em 2 meses? Por favor, eu vou me dedicar. Não vai. 2 meses você não vai. Porque é como se fosse para pilotar um avião. Precisa de horas de voo. Isso é informação, gente, é essencial para você entender. Para você chegar no avançado, eles falam de 1.000 a 1.200 horas de aulas. 1.000 a 1.200 horas. Divide isso por 2 horas semanais, 4 horas semanais. Quanto tempo vai levar? Sim. Gente, chegar num avançado... Porque nas empresas, basicamente, eles utilizam o marco europeu de referência, né? Uhum. Que é o CEFR, que vai do A1 ao C2. Então, A1, A2 básico, né? B1, B2, B1, agora tem B1 Plus, né? B2 intermediário... Algumas escolas já estão dizendo um pré-intermediário também. C1 avançado e C2 expert, proficiente, né? As empresas no mundo inteiro, no Brasil, fora do Brasil, os testes internacionais, todos usam esse sistema. Todos usam o CEFR. O que acontece? Qual que é o nível, a partir de que nível que eles pedem para essas vagas? B2. O que é B2? É um antes do avançado. Quantas horas? 800 horas você precisa ter para chegar no B2. Como é que você vai fazer isso em 2 meses? 3 meses? Aí você fala assim, mas eu vou fazer intensivo, não é isso que eles falam para você? A gente vai fazer de segunda a sábado, eu vou me dedicar, vou estudar o dia inteiro. Mas a sua mente não dá conta disso. Não dá.
Você imagina se você vê, por exemplo, numa aula, 50 palavras novas numa aula. Aí você vai fazer um intensivo que você vai ver 50 palavras novas todo dia. No final de uma semana, você vai dar conta de memorizar e quantas palavras? 300 mais palavras? Você vai dar conta? Não dá. Seria maravilhoso se desse, né? Não dá. Algumas pessoas conseguem? Conseguem. Há pessoas que não precisam de 20 repetições para aprender uma palavra. Há pessoas que apenas uma vez ela consegue memorizar. Mas isso são casos isoladíssimos. Nossa. Galera, eu sei que tem muita coisa pra gente falar, a gente já está chegando no final. A nossa amiga Shirley trouxe assuntos muito importantes aqui pra gente abordar. Porém, o tempo é muito curto. Você que gostou, escreve aí #VadEnglish, volta Shirley, que ela vai estar se organizando para próximo bate-papo. Eu agradeço, Shirley, pela sua presença aqui. Agradeço vocês também que esteve com a gente aí nesse bate-papo, aprendendo, se envolvendo. Você que se interessou também pelo intercâmbio, escreve aí. Que você tem interesse, a gente vai responder os comentários, não vamos deixar ninguém sem resposta. Você gostaria de deixar o seu @, seu Instagram, para quem possa te seguir? Vocês podem nos encontrar no Instagram, Joy Idiomas. Ele tá me imitando no Instagram. O negócio de pronúncia é complicado, né, professor? Vicia. Eu tenho uma história engraçada sobre isso. Vocês vão achar Joy Idiomas Oficial, tá? E vocês vão me achar lá, Shirley Santos, né? Joy Idiomas, tem o meu pessoal também. Nós temos o site da escola, tá? Vocês procuram no Google, Joy Idiomas. Estamos no Google. Tem várias formas de entrar em contato. Nosso telefone da escola, que também é o WhatsApp, é 2156-3182. 2156-3182. Mas deixem recados, né? Nesse podcast, que com certeza nós vamos ver, entrar em contato. Vai ser vai ser um prazer. Minhas redes sociais é Teacher Vanderlei Araújo, no Instagram também é Teacher Vanderlei Araújo, no YouTube o meu canal é Teacher Vanderlei Araújo. Se você colocar também VAD English, você me encontra lá, tá bom? Foi um prazer compartilhar todas essas histórias com vocês. Muito obrigado. Bye!